Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Maravilha, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, que ela seja revelada aos que vão me ouvir agora, aos que vão me assistir. Eu oro e intercedo em nome de Jesus Cristo, que os Teus filhos cresçam no conhecimento da Tua graça, recebendo este apostolado. Quem pode falar amém? Amém. Diga: a palavra de Deus me será revelada pelo Espírito Santo que habita em mim. Amém? Bíblia, papel e caneta. Graça e paz a você no YouTube, ao vivo. Graça e paz a você no Facebook. Graça e paz a todos vocês em todo o Brasil e até em outros países, que eu tenho ovelhas que me acompanham em outros países. Argentina, Angola, Estados Unidos, Portugal. Abençoado Ivo, lá em Portugal. Abençoado Fábio, lá em Portugal também. Glória a Deus por vocês todos. Amém? Olha, hoje eu quero trazer uma ministração profética, bem profética. Abram suas Bíblias em Lucas, por favor. Lucas, capítulo 8. Você sabe que o ser humano foi criado por Deus, para a glória de Deus. E isso é uma predestinação. Não é uma opção intelectual ou pessoal de alguém. Não tem como ser uma opção, por quê? Porque o ser humano foi criado para. É o que diz a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Criado para. Esse para é o propósito de Deus. É igual um carro. O carro foi feito para quê? O carro não foi feito para ficar guardado na garagem, desde quando você compra ele até o fim da sua vida. Ele não foi feito para ficar guardado. Você pode guardar ele na garagem, mas ele não foi feito para isso. O carro foi feito para andar. Carro foi feito para andar. A água foi feita para beber. A comida para comer. Nós fomos feitos para o louvor e glória do Senhor. Então, tudo tem um propósito. Amém? Os filhos de Deus, por vezes, têm experiência com Deus. Você vai encontrar pessoas que falam assim: eu fui curado por Deus. Amém, glória a Deus, eu creio, acredito. Eu creio que Deus é poderoso. Eu recebi isso de Deus. Eu recebi uma bênção de Deus. Comprei um carro, comprei uma casa, casei, tive um filho, né? Mas hoje eu quero falar sobre a maior experiência com Deus. Escreva isso, anote aí. A maior experiência com Deus. Você pode ter sido curado, é uma maravilha. Você pode ter recebido bênçãos de Deus, é uma maravilha. Recebi um emprego, recebi um carro, recebi uma esposa, eu consegui casar, glória a Deus, eu casei, eu tive um filho, uma porta se abriu, glória a Deus, abençoado. Eu prosperei, glória a Deus. Mas eu vim falar sobre a maior experiência com Deus. Quem entendeu, diga amém. Lucas é a maior experiência que um homem possa ter com Deus. Eu recebi um carro, um milagre, glória a Deus. Eu recebi um milagre, uma cura, tinha uma AIDS, tinha um câncer, glória a Deus mesmo. Que experiência linda você ser curado. Eu já vi caroço sumir na minha frente. E não foi uma ou duas vezes. São 25 anos de ministério. Eu já vi perna crescer. A pessoa tinha uma perna menor e a perna cresceu na minha frente. Eu já vi caroço sumir na minha frente. Eu já fiz ministração num ginásio e a mulher chegou lá de muleta, não conseguia andar, jogou as muletas e foi embora andando, recebeu a unção. Eu já vi cego enxergar. Eu estava pregando na cidade de Avaí, do lado de Pederneiras, do lado de Bauru. Estou citando até o nome da cidade. Na Igreja Batista de Avaí, do lado de Pederneiras, do lado de Bauru, no meio, a cidade chama Avaí. E eu estava pregando lá e uma pessoa enxergou, voltou a enxergar. Não enxergava de um olho e voltou a enxergar.
só enxergava de um olho. Então eu já vi sinais, eu já vi curas, eu já vi prodígios, eu já vi milagres. Uma mulher chegou uma vez: pastor, ora por mim que eu tenho um caroço. O que foi, irmã? Não, que eu vou fazer a cirurgia segunda-feira. Era num sábado. Eu vou fazer a cirurgia segunda-feira porque eu tenho um caroço. Eu já vi o caroço sumir na minha frente. Então, hoje eu quero falar sobre a maior experiência com Deus. Maior que cura divina. Cura de AIDS, de câncer, de lepra. A Bíblia está cheia de cura. Cura de cego, cura de leproso, cura de coxo, manco, paralítico, não é? Não está cheio na Bíblia? Mas tem uma experiência maior que essa. Hoje eu quero falar sobre a maior experiência com Deus. Lucas capítulo 8, quem já achou, diga amém. Lucas 8, verso 1. Verso 4, Lucas 8, 4. Ajuntando-se grande multidão e vindo ter com Jesus, gente de todas as cidades, disse por parábolas. Tanto é que eu não vou nem ler a parte que Jesus interpretou. Eu vou ler de propósito, eu vou ler somente a parte da parábola, porque em Lucas 8 tem duas partes. Tem a parte da parábola e tem a parte que Jesus interpretou. E eu não quero mexer nisso. Lucas 8, 4. Ajuntando-se grande multidão e vindo ter com Jesus, gente de todas as cidades, disse por parábola: um semeador, presta atenção, um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre as pedras, e nascida secou porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo Jesus essas coisas, ele clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador fala sobre quatro tipos de terrenos. A semente é a mesma. Se você ver Lucas 8, 5, uma parte caiu na beira do caminho. Diga, beira do caminho. Lucas 8, 6, outra parte caiu sobre a pedra. Diga, pedra. Lucas 8, 7, outra caiu sobre espinhos. Diga, espinhos. Lucas 8, 8, outra caiu em boa terra. Então existem 4 tipos de terras. Diga, levante um dedo, diga: beira do caminho, pedra, espinhos e terra boa. De novo, beira do caminho, pedras, espinhos e terra boa. Por isso que no versículo 8, na última linha, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vou dar uma dica. Desses 4 terrenos que a semente caiu, uma é terra boa, me faz entender que o que tem ouvidos para ouvir é a terra boa. Não é a que caiu na beira do caminho, não é a que caiu nas pedras, não é a que caiu entre espinhos, é a que caiu em terra boa. 4. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem é que tem? Beira do caminho? Não, então tira uma. Quem tem ouvido para ouvir? Pedras? Não, então tira mais um. Quem tem ouvidos para ouvir? Espinho? Não, então tira mais um. Quem tem ouvidos para ouvir? A terra boa. Tá claro? Ou não tá claro? Então vai para João capítulo 3. Se tá claro, vai para João 3. O assunto hoje: a maior experiência com Deus. Não existe maior que essa. João capítulo 3. Quem já achou, diga amém. João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então para aí. Então na verdade, a junção de Lucas 8 com João 3 me faz entender o quê? Que a semente é a palavra de Deus. Semente é semente. E a terra, beira do caminho,
pedras, espinhos ou terra boa, são 4 tipos de pessoas. Quem está entendendo? Diga comigo, a semente é a semente. Marcos 4, diga, semente é a palavra de Deus. Diga, 4 tipos de terreno, 4 tipos de pessoas. Diga, beira do caminho, pedras, espinhos, terra boa. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir. Porque dos 4, os 3 não teriam. Alô, só quem está entendendo. Dá um sinal se está claro. Quantos tipos de pessoas? 4. Para os 4, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir. Você tem? Hã? Você tem? O que você está falando? Você tem? Hã? Você tem? Oh, glória, amém. Estou entendendo, glória a Deus. Alô? É mais ou menos assim, eu estou dando a prática. Eu estou pregando, eu estou ensinando a graça, eu estou mostrando na Bíblia, mas... O quê? O segundo, O que ele disse? O que ele disse? O terceiro, estou entendendo nada. O quarto, nossa, que maravilha, depois que eu ouvi a graça, ficou tudo mais claro na minha vida. A maior experiência com Deus não é ser curado da AIDS, não é ser curado do câncer. A maior experiência com Deus não é um cego enxergar. A maior experiência com Deus não é prosperidade. Pastor, eu era mendigo e agora eu virei um empresário. A maior experiência com Deus não é essa. João 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Se era um dos principais judeus, era um homem estudado. Para não falar que era um indouto, inculto, para não falar que era iletrado, para não falar que era analfabeto, que não sabia ler, que não sabia escrever. Ele era um dos principais dos judeus. João 3,2. Ele foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Então, o Nicodemo já tinha visto sinais. Eu não te falei aqui que a maior experiência com Deus não é cura? A maior experiência com Deus não é um cego enxergar? A maior experiência com Deus não é ser curado da AIDS, e é uma maravilha, uma glória. A maior experiência com Deus não é ser curado do câncer. Quem que não quer ser curado de um câncer? Do câncer é uma maravilha, é um milagre isso aí. Mas não é a maior experiência com Deus. Ele tinha visto sinais miraculosos. João 3, versículo 2. Ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, aí ele já mudou de assunto na hora. Porque no mínimo Jesus estava lembrando de Lucas 8. Eu estou lendo João 3. No mínimo Jesus estava lembrando de Lucas 8. No mínimo Jesus deu a entender assim, ô Nicodemo, você estava lá no dia que eu falei sobre a semente que cai na beira do caminho, a semente que cai entre espinhos. Ô Nicodemo, você estava no dia que eu falei na semente que cai entre pedras e que cai na terra boa? Você estava nesse dia? O quê? Kuma? Eu acho que ele não estava. Então vamos continuar a leitura em João 3. Eu acho que ele não estava em Lucas 8. João 3, versículo 3. Por isso que Jesus foi direto na veia. Não rodeou, não poupou. Em verdade, eu digo que quem não nascer de novo não pode ver. Circule na sua Bíblia. Ver. Mestre! Uala! Só faltou falar isso. Mas ele não falou uala. Quando Nicodemos, mestre, Jesus, até sei que ele ia falar. Ele ia falar que ele me viu andar sobre o mar. Ele ia falar que viu o cego enxergar. Ele vai falar que, olha, o negócio é o seguinte: não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos, mas eu não estou nem falando sobre isso. E não estava mesmo.
Está percebendo que a conversa que mudou? Quem percebeu? Nem o assunto não era esse. Mas Jesus era direto, objetivo. E I am. E eu sou direto. Eu sou objetivo. Alguns de vocês vêm conversar comigo, eu não consigo ficar rodeando, enchendo linguiça, conversa à toa. Eu não consigo, já vou direto. Alguém já percebeu isso? Os músicos, os cantores, direto, objetivo. Você vem conversar comigo, eu sou objetivo. Porque tem gente que fica, mas você sabe, né? E fica rodeando, e fica tricotando, e eu não tenho paciência e saco para isso. Já vou direto. Quer saber da verdade? Tem que nascer de novo. Não está entendendo? Você pode gostar do MGA, do ministério. Você pode gostar das músicas, dos louvores. Você que está me assistindo há tanto tempo, você pode gostar de me assistir. Você pode falar, nossa, como ele prega bem, como ele ensina bem. Tudo isso aí não vale para nada se não nascer de novo. Olha, mestre, uala, temos visto milagres, sinais, blá 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 e blá blá blá. Negócio seguinte, você tem que nascer de novo. Já foi direto, já foi objetivo. Porque o Nicodemos ia falar que gosta muito do louvor do MGA, gosta do Miloa, e ele não perde um programa que ele assiste todos, mas Jesus foi direto, tem que nascer de novo. Senão não pode ver o reino de Deus. Quem está entendendo? O assunto hoje, diga comigo, a maior experiência com Deus. Talvez vocês já viram sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Talvez vocês já viram, você que está me assistindo. Mas Nicodemos tinha visto também. João 3, versículo 2. Olha, ninguém poderia fazer estes sinais. Como é que ele sabia dos sinais? Então ele estava lá, ele estava vendo, ele sabia que o cego foi curado, que o paralítico andou, que a mulher do fluxo, ele sabia de tudo isso aí. Quem está entendendo? E daí que ele sabia? Se ele achou legal, se ele achou bonito, e daí? Em Marcos 5, a mulher dos fluxos de sangue foi sarada. Foi ela, não foi você? Mas lá em João 5, o cego de nascença, foi ele, não foi você? Mas os leprosos, foi ele, não foi você? Mas quando o Senhor andou sobre as águas, fui eu, não foi você? Eu tenho visto sinais miraculosos. O negócio seguinte, é preciso nascer de novo, senão você não pode ver o reino de Deus. Diga comigo, a maior experiência com Deus não é ser curado, não é prosperidade, é nascer de novo. Nascer de novo? Acho que vocês estão me entendendo, né? Acho que vocês estão me entendendo. Nascer de... Alô, das três o Nicodemos era uma. Para mim já está claro. Olha, ou ele era à beira do caminho, ou ele era pedras, ou era espinhos. Digam, por quê? Olha a conversa do Nicodemos. João 3, verso 4. Pergunta ao Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Então, ou ele era pedra, ou era espinho, ou a palavra com ele caiu na beira do caminho. E não deu fruto nenhum, porque ele não faria uma pergunta dessa. Levanta a mão quem está entendendo. Não pode fazer uma pergunta dessa. Tá claro? Como é que um mestre, como é que um dos principais vai perguntar isso para Jesus, que nem teologia não tinha? Verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? O negócio estava feio com Nicodemos, hein? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Então essa aqui é minha mãe, tá? Eu nasci da minha mãe, 1 mês, 10 anos, 20 anos, 51 anos. Olha a pergunta do cara, meu. Poderá voltar ao ventre... Olha a cabeça do homem, olha a cabeça. Poderá voltar ao ventre. Olha a cabeça do homem. Dá um sinal, quem está entendendo? Tem cabimento uma pergunta dessa? Tem cabimento uma pergunta dessa? Porque o Nicodemos não tinha 30 anos.
Ele era um ancião, um dos principais, no mínimo 65 ele tinha. Como que ele vai perguntar, poderá um homem voltar ao ventre da sua mãe? Pode, irmãos, pode? Igreja, um homem pode voltar ao ventre da mãe? Olha a pergunta do Nicodemos. Quem está entendendo? Olha a pergunta do homem, meu. Isso porque ele era estudado, hein? João 3, versículo 5. De novo, Jesus falando a mesma coisa agora com mais clareza. Primeiro, no versículo 3 ele diz: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora no verso 5 Jesus é mais claro. Verso 5: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Eu falei que não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Mudou o quê? O nível de entendimento. Diga comigo, o que Jesus está falando? No mínimo assim: Nicodemos, por isso que você não me entende. Nicodemos, você viu sinais, cura, prodígio, tal, mas você viu só com os olhos carnais. Na verdade você não viu, ainda não enxergou porque que eu vim. Daqui a pouco eu vou morrer na cruz, tal, vou ressuscitar. Você não está nem... Você não está nem... Olha a sua cabeça onde está. Você está me perguntando se pode um homem entrar no ventre para sair da mãe. Olha a sua pergunta. E eu estou falando com você que quem não nascer de novo não pode ver e não pode entrar. E você não está entendendo nada. Você sabia que tem gente que não me entende nada? Eu tenho irmãos que não me entendem nada. Eu tenho primos que não me entendem nada. Eu tenho amigos que não me entendem nada. Pode ficar o dia inteiro com o cara não entende. Eu tenho umas primas que já preguei para minhas primas o dia inteiro, não entenderam nada. Dei mensagem, dei CD, preguei cara a cara, não entendeu nada. Tinha um primo da lei, preguei para ele cara a cara, face a face, expliquei, mostrei, morreu sem entender nada. Um tio meu morreu sem entender nada. Alô? A maior experiência com Deus, se você entender, você aplaude, hein? A maior experiência com Deus não é você ir na Mundial e ver o paralítico levantar a cadeira, o paralítico entre aspas, porque a maioria é mentira, levantar a cadeira de roda e jogar fora a muleta e não sei o quê. O maior milagre, a maior experiência não é você ir na Universal, na Fogueira Santa, na campanha dos 300 e não sei quantos e virar empresário, dono da Scania, da Volvo, da Mercedes, da BMW, não interessa. O maior milagre, a maior experiência que um homem pode ter com Deus é nascer de novo e ver e entrar no reino de Deus. Coisa que o dinheiro não consegue fazer, nem enxergar e nem entrar. Por isso que tem muitos ricos pobres. Tem muitos ricos miseráveis. Porque para Deus rico não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é mansão, não são bens, fazendas. Rico para Deus não é isso. Rico para Deus era Salomão, olha a sabedoria que ele tinha. Rico para Deus era Davi, que era profeta, rei e sacerdote. Rico para Deus era Moisés, que Deus falava com ele face a face. Rico para Deus era Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu. Isso que é ser rico para Deus. Coloque o seu dedo em João 3,5. Diga comigo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Coloca o dedo em João 3,5 agora. Primeiro era João 3,3, tá? Desculpa, acho que eu errei, né? João 3,3, diga, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Agora João 3,5, diga: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Diga: água e Espírito. Aí o Nicodemos fala o quê? O Nicodemos hoje, o que ele fala? Ah, então eu tenho que me batizar? Porque está falando que tem que nascer da água. Quem tem Bíblia aí? Então levanta a sua Bíblia. Diga: aqui está a água. A palavra de Deus. Olha a água aqui, olha a fonte, ó. Olha a água. Olhem para mim. Se não fosse isso, você pode mergulhar a pessoa no batistério, a pessoa, 300 vezes por dia. Você pode levar ela no Rio Jordão, onde João Batista batizava os fariseus, pode deixar ele encharcado lá até engrungir os dedos. Porque ficar muito tempo na água não engrunge os dedos. Pode deixar ele de manhã até a noite, na água. Para quem acha que água é água mesmo. Se ele não nascer de novo, não vai acontecer nada. Sinal de milagre genuíno, verdadeiro, autêntico de Deus, não é se batizar em águas, porque isso qualquer um consegue fazer. Eu quero ver nascer de novo. Batizar em água sozinho você consegue. Você vai em qualquer igreja agora evangélica: ô pastor, eu quero me batizar. Ah, então vamos batizar. Vai na outra sem falar para o pastor: quero batizar. Ele batiza também. E você vai batizando 200 vezes se você quiser, um por dia. Isso você consegue fazer. Mas nascer de novo é um milagre que só pode acontecer pela água, que é a palavra de Deus revelada, e pelo Espírito Santo. Coisa que o homem não consegue fazer. Batizar até eu consigo te batizar. Mas o Nicodemos continuava: como assim? E Jesus, João 3,6. O que é nascido da carne, ô Nicodemos, é igualzinho você. Você não nasceu do seu pai e da sua mãe? Nasci. Então, seu pai mais sua mãe é igual a você, não é isso? É. Então, isso é nascido da carne. Eu, Marcos Gomes, sou filho de Genésio Gomes com Flora de Oliveira Gomes, que deu Marcos Gomes. Isso é nascido da carne. Quem entendeu? João 3,6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, veja que está em maiúsculo, o Espírito significa Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, ei, Nicodemos, ei, tem alguém aí? Nicodemos, então não é entrar de novo no ventre, né? Que eu estou falando, né? Nascido do Espírito é nascido de Deus. Alô, quem está entendendo? Novo nascimento é a maior experiência com o ser humano, abre um parênteses, ovelha, fecha parênteses, porque o bode não pode ter essa experiência. Alô? Porque ele nasceu para a perdição. Está claro ou não está claro? Novo nascimento, ser um novo homem, ser uma nova mulher, ser uma nova pessoa, não é passar a frequentar uma denominação evangélica cristã. Ah, agora eu virei crente. Vem aqui, Davis, deixa eu mostrar para você. Tem gente que fala assim: ah, eu virei crente. Vou mostrar para vocês o que é virar crente. Você é ímpio ou você é crente? Crente. Você é crente? Então eu vou começar a virar crente agora. Vamos lá. Eu estou virando crente. Eu virei o crente e ficou até tonto. Crente tonto. Quem que aprendeu o que é virar crente? Então, se você quer virar crente, você pega e fica virando crente. Virar crente. Novo nascimento. Não é você sair da igreja A, B, C ou D e ir para a igreja F, G, H. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento é um milagre gerado pela palavra de Deus quando é revelada e pelo mover do Espírito Santo. Por isso que Zacarias 4:6, o profeta disse: não por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Logo, novo nascimento não é algo humano,
Novo nascimento não é algo que o ser humano consegue ajudar. Novo nascimento é algo gerado por Deus e pela sua palavra. Por isso que Paulo diz que a palavra é viva, poderosa e eficaz. João 3,6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, Nicodemos. Você está escandalizado, está achando que é coisa do outro mundo que eu estou te falando? Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Irmãos, o Espírito Santo me falou algo. Eu estava orando e o Espírito Santo me falou algo. As cartas de Paulo, tem pessoas que não entenderam isso ainda, mesmo em graça. As cartas de Paulo são cartas objetivas que foram escritas para as igrejas. Ponto. Quem são as igrejas? Interrogação. São homens e mulheres que já receberam Jesus como Senhor. Está claro ou não está claro? Então as cartas de Paulo têm endereço certo. Remetente, apóstolo Paulo. Destinatário, homens e mulheres que já receberam Jesus como Senhor e que nasceram de novo, que tiveram suas vidas transformadas. Porque Paulo não escreveu para ímpio, Paulo não escreveu para bodes, Paulo não escreveu para os filhos da perdição, Paulo não escreveu para quem está num campo de futebol jogando, Paulo não escreveu para quem está num salão de baile dançando. Paulo escreveu para homens e mulheres que receberam Jesus como Senhor. Ou seja, as cartas, os ensinos de Paulo são posteriores a Mateus, Marcos, Lucas e João. Que é aonde Jesus fala do novo nascimento, da transformação. Cronologia: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Esses quatro aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses quatro diz o quê? Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. A mensagem é uma só. Ficou claro aí? Amém. Mateus, Marcos, Lucas e João pode falar o que quiser, mas a mensagem é uma só. O âmago de Mateus, Marcos, Lucas e João é o quê? Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Amém? Amém. E agora? Agora os que creem em Jesus começam a se juntar. Aonde? Em Atos. Que é onde surge a igreja. Que igreja? Homens e mulheres que receberam Jesus, que sabiam que ele nasceu, morreu e ressuscitou, começaram a se juntar em Atos. Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, Atos 8, Atos capítulo 9, Saulo aparece na história. Atos 9, Saulo aparece na história. Ele era um homem normal, como qualquer ser humano normal. Andava, dormia, comia, homem normal. Até que ele nasceu de novo. Como? Qual o tema aí, hein? A maior experiência com Deus. Olhem para mim. Atos 9. Antes de Atos 9 é o quê? É 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 não tinha Saulo. Ele estava vivo na terra. Mas, se ele estava vivo na terra, muitos estavam vivos na terra, como hoje muitos estão vivos na terra. E não entraram na história da igreja ainda. Ainda que estão predestinados, como Paulo estava. Porque Isaías 42 diz, eu te escolhi. Deus tinha dito. Deus escolheu quem? Dizia respeito a Paulo. Mas ele não estava nem aí. Estava predestinado, mas ele não sabia. Estava predestinado, ninguém sabia. Ele estava vivo na terra. A igreja já existia. Atos 9, Saulo se converte. E houve uma experiência com Deus. Abre um parênteses. É verdade que você não precisa ir lá na estrada de Damasco para ter experiência com Deus que Saulo teve, tá? Alô? Tô claro? Tá claro ou não tá claro? Você não precisa sair daqui para ir lá na estrada de Damasco, montar num cavalo, para que Jesus te apareça, tá? Você não precisa ter a experiência que Paulo teve.
Fala para o seu irmão, cada um tem a sua experiência. Diga para o seu irmão, o necessário é nascer de novo. Moisés teve a experiência dele. Moisés cuidando de vaca, cuidando de boi, cuidando de ovelha. De repente ele olhou assim, ué, mas aquele capim está pegando fogo? Mas faz meia hora que está pegando fogo e continua verde. 3 horas e meia pegando fogo e continua verde, não consome. O capim continua verde, pegando fogo. Está escrito, eu vou lá ver essa estranha visão. Versão atualizada, visão estranha. Muito estranha. Um capim verde pegar fogo e continua verde? Eu vou lá. Fala para o seu irmão, Deus tem os seus meios para alcançar os seus filhos. Você pegou essa? Você pegou essa? Você pegou essa? Porque o Moisés estava trabalhando. Deus tem os seus meios. Uma irmã veio falar comigo, pastor, meu marido não quer saber. Irmã, o Senhor te alcançou, me alcançou. Ele te revelou a graça, me revelou a graça. Você dorme com seu marido? Durmo. Mora com ele? Moro. Deus sabe onde ele mora, irmã. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Quem escolhe é o Senhor. Quem chama é o Senhor. Você está preocupado com o que, irmão? Não que meu marido, não que minha esposa, não que minha filha, irmão, vai dormir e cuida da sua vida. 1 Timóteo 4,16, cuida de ti mesmo. Não, mas é com meu marido. 1 Coríntios 7, como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Como sabes tu, ó homem, se salvarás tua esposa? Se o Senhor chamou você, chamou você. Mas não chamou ele, não chamou porque não quis. E o que você vai fazer? Você vai dar uma bronca em Deus? Hã? Então Deus tem seus caminhos. Moisés foi lá. Olha a experiência de Moisés. Moisés foi lá, vou lá ver. Esse mato está pegando fogo, eu vou lá ver. Quando Moisés foi chegando, não é que está pegando fogo mesmo. Está pegando fogo e o verde continua verde. Eu vou ver de pertinho. Quando ele, Moisés... Pô, mas tá só eu, a mente dele. Só tá eu aqui? Acho que eu estou ficando. Moisés. Não estou louco não. Paulo disse em Romanos 8 que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Na hora Moisés disse, fala Senhor. Isso aconteceu com Saulo, em Atos 9. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que Saulo falou? Quem és, Senhor? Se é o Senhor, por que você pergunta quem é? Está escrito em Atos 9. É o conflito da mente carnal com o Espírito. A mente carnal, quem és? O Espírito, Senhor. Nosso Espírito clama Abba Pai. Ele conhece a voz. Como quem é? Senhor. Então você sabe quem é o Senhor? Moisés teve a experiência dele. Saulo teve a experiência dele. Teve um homem que estava dormindo, presta atenção, vê se você sabe quem é esse homem. O homem estava dormindo, e de repente, ele ouviu chamar o nome dele. Ele acordou, e foi ter com o profeta. Profeta, você me chamou? Não, estava dormindo, não estou nem sabendo de nada. Mas quem que chamou o meu nome? Não sei, eu estava dormindo. Volta a dormir. Aí ele pegou e voltou a dormir. Voltou a dormir, voltou a chamar o nome dele. Eu vou dar uma dica. Samuel. 1 Samuel 3. Samuel. Agora você me chamou. Não chamei. Não chamou porque eu ouvi. Não foi eu. Volta a dormir. Você está pensando que eu sou bobo, né? 3:30 da manhã, você com brincadeira. Estou morrendo de sono. Volta a dormir, não te chamei. Estou ligado, hein? Voltou a dormir pela 3ª vez. Samuel, foi você. Agora foi. Aí o profeta, você está achando que sou eu, né? Faz o seguinte, volta a dormir. E quando te chamar de novo, Abba Pai, você fala assim, ó, fala Senhor, que o teu servo ouve.
Essa foi a experiência de Samuel. Mas tem a experiência de Josué. Moisés morreu, o povo estava 30 dias chorando, 30 horas, 24 horas por dia. 30 dias o povo chorando a morte de Moisés, não parava de chorar. Aí Deus teve que aparecer na história. Josué capítulo 1, verso 1 e 2, 3. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Pô, é mesmo, ele já morreu. Já faz 30 dias, vocês vão ficar chorando até quando? Levanta tu e o meu povo e passa esse Jordão, que eu sou contigo, como fui com Moisés, também serei contigo. Essa foi a experiência de Josué. Então tem a experiência de Abraão, tem a experiência de Isaac, tem a experiência de Jacó, tem a experiência de José, tem a experiência de Moisés, de Josué, de Gideão, de Sansão. Eu conheço a experiência de todos. Tem a de Davi, 1 Samuel 16, ele estava cuidando de ovelha. E tem a experiência de Gênesis e Apocalipse, irmão. Cada um tem a sua. E a maior experiência com Deus que um homem possa ter é nascer de novo, é ouvir Deus chamar ele, falar com ele. Se isso não aconteceu com você, não aconteceu nada ainda. Você pode ir com a minha cara, pode gostar da pastora, gosta do louvor, gosta da igreja, se sente bem, tudo isso aí é legal humanamente falando, mas se Deus não falou com você, se Deus não te chamou, se Deus não te escolheu, se Ele não te revelou, se Ele não se manifestou a você, então ainda não aconteceu nada. Eu tive a minha experiência. O Senhor me apareceu em sonho. E então, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, numa ministração, eu fiquei por 2h30 falando em línguas sem parar. Falando em línguas e dançando. De tanto gozo e alegria na presença de Deus. Eu tenho a minha experiência. Isso não quer dizer que tem que ser igualzinha a sua, porque a minha foi diferente da de Paulo. E a de Paulo diferente de Samuel. Então eu não vim falar de experiências padrão. Eu vim falar que a maior experiência com Deus é nascer de novo. É ser... O que é nascer de novo? Diga bem forte. O que é nascer de novo? É ser transformado. Por favor, 1 Samuel 10, abre aí. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Eu conheço um monte de gente que conhece a graça e não teve nenhuma experiência com Deus. Eu conheço gente que conhece a graça, conhece a Bíblia, mas não teve nenhuma experiência com Deus. São pessoas que a palavra caiu na beira do caminho. São pessoas que a palavra caiu nas pedras. São pessoas que a palavra caiu entre espinhos. Então a pessoa, ela gosta da pregação, ela gosta do MGA, ela gosta do ministério, gosta de assistir, gosta de acompanhar, gosta de tudo. Só que não nasceu de novo ainda. Não teve uma transformação. Quem está entendendo? Quem lembra dos Trapalhões? Lembra dos Trapalhões? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Quem lembra? Sempre assisti os Trapalhões, até hoje eu assisto. Na Rede Viva, passa lá as coisas dos anos 80, eu assisto ainda. Os caras nem sabem que eu existo, irmão. Pegou onde eu quero chegar? Eu assisto Trapalhões desde quando eu era criança. Estou com 51 e os caras nem sabem que eu existo. Mussum e Zacarias já morreu. Dedé e Didi nem sabem que eu existo. Às vezes a pessoa também gosta do ministério, gosta da pregação, gosta do ensino, gosta do louvor e não nasceu de novo. Não teve ainda uma experiência pessoal com Deus. Só quem entendeu. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, versículo 6. 1 Samuel 10, verso 6. Isso é profético, hein? Diga comigo, isso é profético. Ou seja, quando é revelado, não tem conversa, hein? Isso é profético, quer dizer, se te for revelado, irmão, você vai marcar até o dia e a hora que você está lendo aí.
1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e serás transformado em um outro homem. Um dia eu li essa palavra, por isso que eu disse que é profético, porque a profecia diz o que? A palavra profética, que o Espírito Santo ia se apoderar de mim, e isso aconteceu. Quem está entendendo? Eu era uma pessoa, o Espírito Santo veio sobre mim, se manifestou em minha vida, e eu fui transformado em uma outra pessoa. Alguns me conhecem segundo a carne. Você é um dos que me conhece antes da transformação. Conhece ou não conhece? Antes da transformação. Então, ele, o Ronaldo, é uma pessoa que me conhece e me conheceu antes da transformação. Minha mãe é outra pessoa. É minha mãe, ela me viu antes. Então ela viu o antes e o depois. Você acha que é o mesmo? Você acha que é aquele mesmo lá? Você me conheceu também. Nós íamos na Sunshine junto. Na matinê. Você me conheceu no antes também. Quem está entendendo? Diga comigo, Pai, diga. Há uma palavra profética que diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformado em um outro homem, em uma outra mulher, em uma outra pessoa. Coisa que só Deus pode fazer. E para terminar, Efésios capítulo 1. Irmãos, quero que vocês me entendam bem. Grava o que eu vou falar, se quiser escrever, escreva. O novo nascimento não tem nada a ver com a salvação. O sistema teológico tradicional diz que só é salvo quem nasce de novo. Isso é uma heresia. Porque a salvação independe nascer de novo. Por quê? Porque a salvação é pela graça. E o nascer de novo é uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, que só Deus pode fazer na sua vida. A pessoa pode ser um maconheiro por 20 anos. Maconheiro, bandido, cachaceiro, pinguço, ladrão, bandido. É ovelha? É. Então é salvo pela graça se morrer. Mesmo com tudo isso na carne, porque Deus, segundo Coríntios 5,19, Deus não imputa pecado aos homens na carne, Ele não olha para a carne. Então no Espírito, é salvo pela graça se morrer. É verdade que em vida não reina em vida. É bandido, é maconheiro, é traficante, é ladrão, então não reina em vida, não anda no caminho de Deus. Mas se é ovelha, é salvo pela graça. Mas não nasceu de novo ainda. Precisa receber Jesus como Senhor. Se Jesus voltar, não sobe no arrebatamento. É salvo pela graça se morrer quando morrer. E isso segundo a misericórdia de Deus. Porque Ele disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quem disse que eu quero ser um ladrão? Quem disse que eu quero ser um salvo bandido? Quem disse que eu quero ser um salvo vivendo na carne e trocando tiro com polícia, correndo o risco de ficar paralítico, ficar aleijado e até morrer? Quem disse que eu quero viver assim? Por isso que eu recebi Jesus como Senhor, houve um novo nascimento, houve uma transformação e eis-me aqui, Senhor. Todos vocês precisam entender isso. Em Mateus, Marcos, Lucas e João não era assim, porque era antes de Cristo. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou e começou uma nova aliança, um novo pacto, aí mudou. Aí a jurisdição já não é mais de Adão. Romanos 5, já não é mais de Adão a jurisdição. A jurisdição agora é de Cristo. Romanos 5, por um homem o pecado entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, por causa de Adão.
vira moeda, mas também por causa de Cristo, todos foram justificados gratuitamente diante de Deus. Essa é a graça. Mas mesmo com essa graça, muitos ainda são maconheiro, bandido, assassino, traficante, etc. Quem entendeu? Diga, na carne. Quem entendeu? Por isso Efésios 1:13. Para terminar. Efésios 1:13. Quem já achou, diga amém. Efésios 1:13. Coloca o seu dedo no verso 13. Porque Paulo disse: é também nele quer dizer Cristo, Efésios. Alô, aqui Paulo já está falando com quem já recebeu Jesus como Senhor. Presta atenção no que eu estou falando. Mateus, Marcos, Lucas e João é um assunto. Que assunto? Que Jesus nasceu, que ele morreu e que ele ressuscitou. É isso que Mateus, Marcos, Lucas e João falam. Paulo já não fala isso. Paulo fala outro nível. Paulo fala, você já recebeu Jesus, você já é discípulo, você já é crente. Então eu vou escrever para você que já é crente. Eu vou escrever para você que já está em Cristo. Vou escrever para você que já é igreja. Vou escrever para você que já nasceu de novo. Efésios 1:13. É também nele que vós estáis, Efésios 1:13, depois que ouviste a palavra da verdade. Está claro depois? Olhem para mim, uma coisa é a salvação pela graça, pela misericórdia de Deus, no Espírito, mas a alma não tem salvação porque não recebeu Jesus, não é salva, não é liberta, o Espírito está salvo. Já preguei isso aqui, hein? Procura no nosso site, entra no YouTube, procura lá, a salvação do Espírito e a salvação da alma, já expliquei isso. A salvação do Espírito, pela graça sois salvos, Efésios 2:8. A salvação da alma, Romanos 10:9. Se com tua boca creres, se com teu coração creres e com tua boca confessares a Jesus, serás salvo. Então a Bíblia fala de dois tipos de salvação: a salvação do Espírito, que nos foi imputada, e a salvação da alma, que é por confissão de fé. Eu recebo Jesus como meu Senhor. Não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é o Orixá, não é Ogum, não é ninguém. É Jesus Cristo meu Senhor. Isso se faz por confissão. Paulo disse, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É preciso a ovelha fazer isso. Quem é ovelha antes de morrer tem que fazer isso. Tem bandido ovelha, tem traficante ovelha, tem matador ovelha, tem pinguço, cachaceiro, viciado ovelha, prostituta ovelha. Se é ovelha, tem que confessar Jesus. Filipenses 2, para a glória de Deus Pai. Por isso, para terminar, Efésios 1:13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Isso quer dizer o quê? Paulo não está falando com ímpio. Tendo nele crido, ele está querendo dizer assim, ó, agora que eu sei que vocês já creem em Jesus como Senhor e Salvador, Efésios 1:13, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você que recebeu Jesus como Senhor, você já foi selado, carimbado, confirmado com o Espírito Santo. É a prova que você é uma ovelha de Jesus. Olhem para mim para terminar. Diga comigo bem forte. Diga, qual a maior prova? Qual o maior sinal? Qual a maior evidência de que uma pessoa é ovelha? É quando ele confessa Jesus como Senhor. A velha aliança era um pacto de fazer. Romanos 10, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Mas o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Então a velha aliança o homem tinha que fazer.
Na nova aliança ele não tem que fazer, ele tem que crer, ele tem que confessar. Se com tua boca confessares, a maior prova, o maior sinal, a maior evidência de que um homem ou uma mulher é uma ovelha de Jesus, é quando ele confessa com sua boca: eu recebo Jesus como meu Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Meu irmão, receba agora a graça do Senhor. Como? Confesse com sua boca. Você quer uma ovelha? Não demore a receber, Efésios 1,13, o selo do Espírito, pois é só nele crer. Quando que a ovelha é selada com o Espírito Santo? Efésios 1,13, quando crê, confessa. Então a ovelha tem que ser selada, a ovelha tem que ser testificada. Como que isso acontece? Quando ela recebe Jesus, quando ela confessa Jesus como Senhor, a Cristo, então ela é selada, confirmada, testificada pelo Espírito Santo, e isso para a glória de Deus Pai. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz.